Pessoal, sejam bem-vindos aqui. A minha praia é mais a praia do YouTube, não é mais o Instagram tem sido uma ferramenta interessante para as pessoas que estão usando. Olha, a Ana está aqui. Tô sem som, é? Então, eu estou ouvindo o som. Ana é o meu, o do Paulo. Regiane, oi, Regiane, linda. Luana. Dá um ok aí pra gente, se não estão me ouvindo. Hum, Ah, boa noite, Maristela. boa noite, Maristela. E o som tá bom para vocês? Ótimo. A Ana falou ótimo, então perfeito. O som tá Tá? bom. Ah, então beleza, tá ótimo. Ana é a nossa colega lá da Escola de Heróis. Ah, que legal. Bem, gente, vamos lá, porque o nosso encontro dura uma hora e, por incrível que pareça, normalmente esse tempo voa. Eu quero dizer mais uma vez que vocês são muito bem-vindos aqui. Nós temos como projeto, o nome do projeto é Gente que Faz Acontecer. O nosso objetivo é conectar pessoas que estão ajudando outras pessoas com pessoas que estão precisando de ajuda. Diz que é o teu som que está baixo, Sandrine. Ah, vou me O som aproximar dela está baixo, aí tem que ver aí. um Então, pouquinho. a ideia do projeto é esse, juntar pessoas que estão fazendo alguma coisa, né, que estão produzindo alguma coisa na área do desenvolvimento humano e na área da saúde mental, para falar sobre esses temas e apresentar o trabalho desses colegas, para que eles possam falar o que é que eles fazem, como ele pode ajudar. Porque às vezes as pessoas estão com a dificuldade, estão com o problema, e às vezes, por incrível que pareça, nem sabem que tem aquele problema, porque já se acostumaram a viver daquele jeito e acham que a vida é aquilo. E de repente você encontra um profissional que trabalha diante daquela situação, mostrando para você que aquilo que parece ser extremamente normal não é, e que há saída, porque também há pessoas que descobriram que tem um problema, só que não sabem qual o problema que tem ou se tem saída para aquilo. Então, esse é o nosso objetivo. E tivemos segunda-feira o Carlos falando sobre espiritualidade e terapia. Hoje nós estamos aqui com a Sandrine, a gente vai falar sobre estresse, sobre ansiedade. Na sexta-feira vamos ter aqui o Nel, um psicólogo, falando sobre ferramentas. E depois a gente vai começar uma sequência nas segundas-feiras. Eu dei esse pontapé inicial com 3 lives na semana, né, para o pessoal entender um pouco o projeto. Mas aí a gente vai começar a fazer sempre na segunda-feira. Por quê? Porque, enfim, tem muitas lives, tem muitas coisas, né? E aí as pessoas querem desfrutar de outras situações. E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Mas hoje estamos aqui com a Sandrine. A Sandrine é de São Paulo, da cidade de Santos. Não é isso, Sandrine? Sim, E. Oi? sim, sim. Sim. 21 E anos que ela eu está nos dando o prazer de compartilhar dos seus conhecimentos, de partilhar do seu trabalho, beleza? E não há pessoa mais, assim, com a condição melhor de se apresentar do que ela mesma, né? Então, Sandrine, vamos começar esse nosso bate-papo com esta pergunta: quem é Sandrine? O que é que ela faz? E por que que ela faz o que ela faz, né? Eu acho que a Sandrine tem um pouco da sua história aí para nos contar e talvez isso nos ajude também a compreender um pouquinho mais. sim, Ok? perfeito. Então, primeiro, muito obrigada, Paulo, pelo convite, realmente. Então, me chamo Sandrine, Sandrine Bilardi. Eu trabalho, assim, principalmente com mulheres, onde eu ajudo, eu tenho até um programa que se chama Executiva Zen, onde ajuda as mulheres a lidar com a ansiedade, para ser mulher bem-sucedidas e ter a liberdade de ser a mulher que ela deseja ser, né? Com mais leveza e mais alegria. Então, já faz mais de 18 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. Utilizo várias ferramentas, né? Constelação familiares, eu sou coach, terapeuta, instrutora de yoga, meditação, enfim, quase nortaria as ferramentas, né? Eu realmente, vamos dizer que eu sou especialista a lidar com ansiedade. Eu mesmo vivenciei 2 momentos assim com muita ansiedade e eu aprendi com esses momentos e foi meu ponto inicial para
conhecer o que é a ansiedade. Uhum. Normalmente, quando a gente conversa com terapeutas enfim, qualquer profissional, não só terapeuta, normalmente se tem uma história, né? A pessoa Sim, entrou na advocacia porque o meu pai era advogado, ou às vezes, aconteceu uma coisa na família, e aí eu tive que fazer tal coisa, e a pessoa acaba entrando, né, numa jogada profissional assim. E aí, quando é no caso do terapeuta, isso é muito interessante, quando alguém vai cuidar de alguém que você sabe a dor. Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. é, E aí muito você está forte. falando de ansiedade, né? Teve algum momento assim em que isso te prejudicou e, e foi talvez assim a gota d'água para Sim, você entrar nisso? aham. Então, meu nome, né, vocês viram, é um pouquinho diferente, francesa, e de origem, nasci no Brasil, mas de origem francesa. E dos 12 aos 29 anos, estava morando lá na França. Eu sempre fiz bastante esporte, dança, fiz uma faculdade de educação física lá em Paris, especialidade em dança. Quando eu terminei a faculdade, eu quis ser bailarina de dança contemporânea. Lá em Paris, né, o lugar onde tem as famosas e blá blá blá. Só que lá, né, como tem todos os bailarinos, né, bem famosos, comecei muito ansiosa, porque aí eu comecei a fazer testes e eu queria entrar em grandes companhias, então eu trabalhava nas pequenas companhias de dança contemporânea, mas eu queria a grande companhia, né? E todos os momentos de testes, a gente tá treinando várias vezes por dia, aí você passa um teste, você não consegue, às vezes a gente tinha 30 segunda para se apresentar somente. Enfim, eu não me dava bem, eu tinha também dificuldade com a competição, eu estava lá conversando com as amigas, como que eu ia poder desejar para a amiga se dar mal para eu ter o lugar? Enfim, comecei a ter muitos conflitos internos e aí que a ansiedade chegou. Então eu tinha picos de ansiedade, momentos de depressão. Eu era muito nova, eu tinha 20, 24 anos, e eu comecei a me perceber que se eu não fizesse coisa, eu ia me afundar realmente. E aí eu comecei a conhecer pessoas. Graças a Deus eu conheci uma professora de yoga, ex-bailarina, que eu comecei a conhecer o yoga, depois a meditação, depois eu encontrei um mentor espiritual lá na França. Então eu comecei esse percurso de autoconhecimento, eu comecei a me perceber o que eu estava fazendo de errado. É tudo um momento assim doloroso e ao mesmo tempo vendo umas portas de saída, né? É bem misturado tudo isso, né? Mas foi um primeiro alívio. Então esse foi o primeiro momento que eu entrei em contato com a ansiedade e um pouquinho de saída dessa ansiedade. E quando eu comecei a sair dessa ansiedade, eu percebi que minha vida estava toda, não é errada, mas eu estava batendo a cabeça na parede e eu não estava saindo do lugar. Na época, eu conhecia já meu futuro marido brasileiro, que morava no Brasil, a gente fazia ponte aérea, e aí eu abandonei tudo, deixei tudo lá, cheguei no Brasil com 2 malas só. Eu falei para esse futuro é mesmo que eu venho, então eu cheguei com 2 malas. Aqui, eu encontrei uma companhia de dança em São Paulo, né? Eu pensava que eu não ia mais lá. Aí foi 4 anos maravilhosos, né? Com o amor da minha vida, dança, a gente teve um bebê. Só que esse momento, né, de ansiedade que chegou é que o filho tinha 1 ano e meio, o marido faleceu de um acidente, enfim. E aí fiquei viúva sozinha aqui no Brasil, com o filho não podendo mais dançar, porque artista e até mais no Brasil a gente ganha, né? Viver até. Então eu tive radicalmente. Então, além de passar todo o momento, né, de luto difícil com o filho pequeno, eu comecei a perceber esse momento trágico, eu comecei a ajudar os familiares, ajudar os amigos do meu marido, né? E eu percebi, nossa, eu estou achando um momento de reconforto para eles. E isso me
confortável. Então, foi o momento que eu descobri que ajudar os outros. E aí que eu comecei yoga, depois de meditação, de coach, constelação, e foi assim que comecei. Então, assim, todo mundo que está passando momentos difíceis, não desanima. É difícil, mas esses momentos são realmente uma oportunidade de a gente se transformar. Realmente. É dolorido? É dolorido. Mas é um trampolim incrível, incrível para isso. Nunca espere, porque sempre tem aí de uma transformação. Tá mais ou menos isso minha história. Fantástico, fantástico, Sandrine. Eu quero agradecer em nome de todo mundo que está aqui te ouvindo, né, por ter compartilhado essa tua história. E é interessante que o primeiro momento em que você se encontrou com essa ansiedade tem um pouco a ver com o que nós vimos agora há pouco, né, nas Olimpíadas. Porque você estava numa área de arte, mas que ao mesmo tempo tem uma apresentação pública. E foi justamente o que aconteceu, né? Com eu não sei, tá falhando para vocês também o som ou só tá falhando para mim? O meu som tá falhando para você, não? Eu tô ouvindo bem. Tá tudo bem? Não, tá tudo Legal, bem. então. E aí você teve dois momentos, na verdade, né? Teve o momento da questão pela arte, depois teve a questão do luto, né? E aí teve que haver toda essa superação. E aí veio essa questão do estresse. E aí você liga o estresse, até alguém dizendo que está cortando, que é o dela, né? Teve acho que é a internet aí. Teve um estresse. E aí, Sandrine, que relação você vê entre o estresse e a ansiedade? Elas estão conectadas ou para você elas são separadas, uma depende da outra? Eu sei que depois a gente pode conversar um pouco sobre a depressão, porque aí talvez seja, né, o desenrolar da coisa. Mas eu acho que parece que o ponto inicial está aí entre ansiedade e estresse, né? Como é que você vê essa conexão? Então, na verdade, a ansiedade é o resultado do estresse. É um do resultado do estresse. E o estresse, na verdade, ele tem 3 fases. Então, a gente não pode dizer, eu vou eliminar o estresse. Isso não existe. O estresse, a primeira fase, o primeiro estresse, vamos dizer que ele é benéfico. Ele nos ajuda a sobreviver. Então, se você encontra um cachorro na rua, correndo atrás de você, graças a esse estresse, você vai correr e fugir desse cachorro. Né? Então, esse estresse benéfico é aquele que a gente vai dar uma palestra, a gente tem a gente tem que respirar, enfim, alguém que vai encontrar um novo amor, tem as borboletinhas no estômago, enfim, tudo isso nos permite ficar vigilante e atento. Então, esse é o estresse normal, benéfico. Só que o problema é que quando esse estresse vira algo. Então, imagina que um tigre fica à noite na beira da sua cama rugindo. Então, esse estresse, esses picos de ansiedade que a gente acaba lidando mais ou menos, mas momentos assim, onde o cortisol vai aumentando, enfim, que a gente já precisa ficar vigilante. E a terceira fase, se a gente não tomar cuidado, é a fase da exaustão, onde a gente fica doente, tem todos os problemas, generalidade, enfim, depressão, até o burnout, enfim, aí vira realmente bem complicado. Então, tem essas 3. E a gente precisa... Isso que você falou... qual fase Isso que você falou... Perfeito. Pode continuar. Pronto, era isso que eu queria falar, a diferença entre estresse e ansiedade. E a gente precisa sempre, isso faz parte do autoconhecimento, né? Eu tô realmente sabendo lidar com momentos de ansiedade, de estresse, ou eu não tô sendo eu mesma, porque eu não tô mais enxergando, eu não tô mais respirando, eu não tô eu mesma, eu não tô curtindo a vida, eu não tô conseguindo me alegrar, não tô conseguindo estar presente. Aí a gente precisa realmente olhar mais perto.
Isso que você falou é muito importante. Há muitas pessoas que buscam nos terapeutas essa coisa da eliminação do problema, né, que eles chamam de problema. E é importante entender que aquilo que a gente chama de problema, na verdade, pode ser até a solução. Em algumas situações, sim, é a solução. Porque na hora em que, como você mesmo falou, na hora em que eu sinto alguma pressão, algum medo, e o meu corpo vai reagir a isso. Né? Então, eu preciso desse estresse para correr de um cachorro, eu preciso desse estresse para evitar até um assalto. Eu vou ali numa rua, estou vendo alguma coisa estranha, aquela, né, aquela sensação, ela é importante para mim, é incômoda, mas ela é importante para mim. Sim. E essa coisa do entender o que é que está passando comigo agora, né? Essa eu acho que é a grande questão. E aí, dentre o trabalho que você realiza e com as pessoas que você tem ajudado até então, é, o que é mais recorrente? O que é que tem se transformado de um estresse positivo a um chamado adoecimento? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Desculpa. Do grupo que você tem atendido, não é? O que é mais recorrente? O que é que tem se transformado mais em uma situação de adoecimento a partir desse estresse normal? Sim. Então, eu atendo bastante mulheres, né, que trabalham bastante. E a gente é campeã, as mulheres somos campeãs de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, multitarefas, né? E a gente gosta de cuidar de todos, a gente carrega o mundo nas costas. Isso leva realmente a um pico de ansiedade muito grande, né? Então, eu já tive um caso assim de uma executiva que ela mesma, dona de uma empresa, ela não conseguia mais trabalhar, ela estava à beira do burnout, aquele esgotamento mental, porque ela estava se sobrecarregando e ela não estava mais sabendo lidar com coisas muito simples. Ela já estava chegando nesse nível. Então, a gente se culpa. Eu atendo muitas mulheres que se culpam. Ah, então eu vou fazer melhor. Então eu tenho que fazer mais. Ah, então eu vou fazer diferente. Ao invés de não, respira, fazer um pouco uma pausa, vamos fazer diferente, olhar a situação diferente. A gente é como um painel de carro, às vezes vai acendendo, né? Quando a gente está dirigindo, a gente vê acendendo, a gente parou para gasolina, preciso pôr óleo. Esse é um sinal. Mas o corpo, a gente tem esses sinais, a gente fecha os olhos, a gente não presta atenção nesses sinais. Então, a primeira coisa que eu vejo com a cliente é quais são esses sinais, o que está realmente acontecendo, né? E com uma visão interativa, sistêmica, aí vai realmente bem profundamente. Uma coisa que vocês não gostaram, mas a ansiedade, eu percebo muito nas minhas clientes, é desejo de controle. Desejo de? Querem controle tudo. E às vezes, muitas vezes isso inconscientemente, né? Então, quando as coisas saem fora um pouquinho do controle, pronto, entra em pânico. Uhum. Essa tua última fala não está vindo, viu? A Débora escrevendo, né? Mulheres passam por picos de ansiedade. Cortou bastante a tua fala, Sandrine, eu não escutei. Deixa eu abrir aqui a porta para ver se o meu Wi-Fi melhora. Do comentário da Débora. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver abrir a porta aqui para ver se é o meu Wi-Fi, tá? É o Só um meu instantinho. também. Eu controlo. Tá entrando um V.
Deixa eu ver aqui. Eu abri a porta aqui para ver se Esse meu efeito Wi-Fi melhora, porque às vezes tem a questão de... é muito grande. Opa, voltei. Sim, o meu também. Eu sei que quando chove, aí fica pior. Vocês estão me ouvindo agora? Ok. Melhorou agora? Tá cortando um pouco. O Vitor, acho que foi o Vitor, ele perguntou sobre reações musculares involuntárias. Te ouvi. Eu vou tentar. É que a voz está cortando. Se tivesse um cabo aí, eu não sei se você está não. Ela tá pedindo para ela sair. Tá. Deixa eu ver se ela foi ver. Acho que a Wi-Fi dela também. Sandrine, o pessoal está dizendo assim que talvez se você sair e entrar novamente. Deixa eu tentar a porta. Está desincronizado. Aí você sai e volta novamente para ver se consegue sincronia. Ok? Pronto, vamos ver se melhorou. Ah, beleza. Pronto, tá sem música agora. Vamos aguardar aqui a Sandrine. Gente, vamos ver. Boa noite, Luzirene. Seja bem-vinda. Muito bem, vamos ver se chega. Vamos ver se você... Vamos ver se melhora. É com chuva, né? Talvez esteja atrapalhando, mas tudo bem. A gente chega lá, a gente chega lá. Então, o Vitor estava perguntando sobre a questão de espasmos musculares involuntários, se isso tem a ver com estresse. Pode sim, pode sim. Aí teria que investigar mais, né? Não dá para generalizar, mas pode ser. Sabe aquele olho também que fica vibrando, os braços, às vezes pode ser simplesmente um cansaço, se é, por exemplo, um atleta, aí é um cansaço do músculo, mas se não é, pode ser sim, porque a gente, eu falo que a gente tem 5 pilares, eu trabalho nesses 5 pilares. Eu gosto muito dessa analogia da carruagem. Então, a carruagem é o seguinte, os cavalos são suas emoções. E, às vezes, nossos cavalos são bem selvagens, né? Uma montanha-russa de emoção, né? Umas vezes querem correr, uma vez não querem andar. Quem segura esses cavalos é o cocheiro. O cocheiro é a nossa mente. Então, a nossa mente ela precisa estar equilibrada, tranquila. É o capitão do navio, que ele precisa cuidar dessa carruagem, precisa cuidar do caminho, enfim, ele precisa cuidar de muitas coisas. A própria carruagem, sim, é o nosso corpo físico, né? E quem está dentro dessa carruagem é a nossa parte mais profunda, a nossa alma, a intuição, essência divina, o nome que você quiser dar, né? Isso é o conjunto de 4 que todos estão interligados. E além dessa carruagem, somos um monte de carruagem. A gente não vive sozinho. A gente é feito a gente vive com relacionamento, então qualquer problema de relacionamento também entra na jogada, né? Então, o problema da ansiedade, ela pode chegar nesses 5 pilares. Tem gente que vai ter insônia, dores musculares, que vai ficar muito cansado
fisicamente, outras vão estar com a mente acelerada, aí vai começar com o cocheiro, outro que vão se desconectar com a sua essência divina, outros vão ter problemas de relacionamento, enfim, a ansiedade vai atacar, entre aspas, dependendo da personalidade de cada um, e de como é a rotina de cada um. Infelizmente, eu não sei se você entende dessa forma, mas infelizmente nós perdemos a ideia de que somos um conjunto. Não, essa nossa unidade é uma unidade que é formada por pelo menos 3 elementos, que é o elemento físico, né? O elemento emocional, da nossa alma, e do nosso espírito. E eu acho que por conta do avanço da medicina, focamos tanto no corpo, que a gente esqueceu de cuidar desse elemento que faz, que manda o sinal para o corpo. Eu achei fantástico essa analogia que você fez do carro, né, do painel do carro. Quando a luz acende, se acende lá a luzinha do combustível, eu vou parar num posto. Eu não vou para o mecânico, eu vou para um posto. Se acende a luz do motor, eu não vou parar no posto, eu vou para o mecânico. Mas, infelizmente, hoje as pessoas sequer vão para qualquer lugar. Elas se automedicam, ela nem vai para um posto. Elas não param o carro, elas vão até quebrar no meio de uma estrada sem nada, e aí fica um carro parado, quebrado. Isso. E aí toma uma medicação lá qualquer, né? Você tem uma dor de cabeça, aí toma um remédio, você está dizendo o quê? Calha a boca. Porque o teu corpo está te dando sinal. A dor de cabeça é apenas um sinal, o sinal de que alguma coisa não está legal. E aí você simplesmente, não, calha a boca e eu vou continuar a vida. E é isso que acontece, né? O carro quebra, e aí quando quebra, a demora na oficina é muito grande, né? Exatamente, é mais complicado para consertar. Achei muito legal. Você falou outra coisa interessante também, da questão das mulheres terem essa coisa do controle. Me parece que, por a mulher ter o privilégio da maternidade, em algum momento, ela fica realmente no controle, né? Porque ela está ali no controle de dar o banho no neném, da amamentação, enfim, de alguma forma aquele bebê, embora ele faça suas reclamações através do choro, mas a mãe vai dando seus limites. Mas na vida real com os adultos, cada um é cada um, né? E aí esse controle realmente já vai saindo, né, das mãos. E às vezes há uma dificuldade em relação mãe e filho, e enfim, como é que você vê isso? No teu público tem essa questão? Prejudica muito, né? Por exemplo, tem alguém que vai dizer, nossa, eu tenho muita ansiedade quando eu pego um avião. Eu tenho pavor de viajar no avião. Aí eu posso perguntar para ela, tá? Então, essa pergunta e se você fosse o piloto do avião, você viajaria melhor? Ah, sim, se eu fosse o piloto, eu viajaria. Então, percebe que é uma questão de controle? Então, essa falta de controle, na verdade, eu tenho, por exemplo, muitas clientes que falam, eu tenho muita fé. E, na verdade, eu falei, mas se você tem muita fé, de onde vem esse controle todo? Por exemplo, eu falo muito com mães que têm filhos adolescentes que vão sair na balada já, e mães que não dormem durante a noite. Eu sei que quando meu filho entrou nessa fase, eu dormia, e às vezes eu nem ouvia ele entrar, porque eu falei, eu fiz tudo o que eu podia, eduquei, falei tudo que eu tinha que falar, e depois eu confiei, fiz minha oração e pronto, né? O que eu poderia fazer? Aí eu vou dormir. E isso é entrega, é confiar na vida, o nome que você quiser, que as coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer se a gente fizer a nossa parte também. Então, é aceitar que não vai ser tudo do nosso jeito. Então, a palavra-chave, eu acredito, seja aceitação. Aceitação da outra pessoa como ela é, aceitação das nossas qualidades, dos nossos defeitos, aceitação de tudo, na verdade, né? Uhum. Então, trabalho bastante essa aceitação. E aí o controle vai diminuindo. Não sei se eu viajei um pouquinho para responder, mas eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, entendi. E eu quero incentivar o pessoal a fazer perguntas, a comentar,
tá certo? Se alguma coisa aí, participe, gente. Isso é um bate-papo, tá? Aqui entre eu e a Sandrine, mas vocês podem também participar sem problema algum, como já tivemos alguma participação. E aí, eu achei outra coisa interessante quando você falou sobre as emoções, e muitas vezes nós esquecemos disso, que isso que nós sentimos tem uma conexão com o nosso lado espiritual. E quando falo esse lado espiritual, não estou falando de religião, né? Estou falando desse lado não material, que é o combustível do nosso corpo. Que ele, de alguma forma, mexe com esse corpo. E esse corpo tem a sua forma de sinalizar isso que foi mexido, né? Então nós temos os chamados hormônios. E o que está conectado ao estresse é o hormônio do cortisol, a adrenalina. Então, entre outros, que vai para a corrente sanguínea, atiça, né, o nosso corpo, e aí é quando a gente vai sentir, viu, Vitor, esses espasmos nos músculos. Eu acho que a Débora falou sobre o olho quando ela tem uma conversa muito intensa, né? Isso aí é cortisol, é adrenalina que está no sangue. E aí quando a Sandrine fala sobre, eu vou orar e eu entrego, eu estou de alguma forma jogando um hormônio, né? O GABA, a serotonina e a ocitocina, que vai então dar aquela equilibrada para poder enfrentar, não é? Então, o teu trabalho, Sandrine, me corrija se eu estiver errado, ele é um trabalho também das pessoas entenderem como é que ela pode fazer esse jogo, né, químico em seu cérebro para conseguir esse equilíbrio, não é? E aí, como é que você faz? Então, bom, tem várias técnicas, mas uma das técnicas que eu utilizo é a meditação. É trabalhar a meditação, mas de uma forma simples, porque tem muitas pessoas que têm ideias pré-concebidas da meditação, né? Que tem que cruzar as pernas, sentar no chão. Mesmo se eu dou aula de yoga, mas a meditação que eu ensino é 1 minuto só. Eu falo, se você meditar 1 minuto, você já vai ter muitos ganhos e você já vai trazer a presença. Então, às vezes, é só uma questão de respirar. Vamos fazer uma rapidinho? Vocês aceitam? Vocês querem? Dão um joinha se vocês querem. É uma meditação breve, na verdade, é uma respiração. Vamos fazer o seguinte, Sandrine. Antes de você fazer, vamos deixar o pessoal comentar aí, vai dizer escreve eu. Quem quiser participar dessa meditação aí, escreve eu. E aí, enquanto você está escrevendo eu quero lembrar você que quando a Sandrine fala de meditação, também não tem a ver com religião. Tem a ver com o estar no aqui e no agora. Tem a ver com você se sentir, você estar presente. E eu não estou vendo você dizendo eu não, tá? Eu estou assim com 17 pessoas inscritas e eu preciso de pelo menos 15, pelo menos 15 eu. Já tem 2, 3, vamos lá. Então, essa coisa de você se sentir, você se entender. Não é isso, Sandrine? E é isso que a gente vai fazer. E eu acho que o pessoal está afim, ó. O pessoal está afim de participar aí desse momento de presença, né? Exatamente. Eu ensino até meditar andando, comendo, lavando louça, porque é realmente estar presente, é exatamente isso, né? Então, como tudo está interligado, né? O corpo, emoção, mente, espírito, relacionamento. Então, uma coisa que eu faço no começo das minhas aulas de yoga, por exemplo, né? É quando a gente toca o corpo e a gente coloca a respiração junto, realmente a gente traz a presença e a gente esquece do resto. Então, eu vou convidar vocês a sentarem. Se vocês estão deitados, sentam, descruza a perna, braço, bem confortável. Isso. Coloca uma mão na barriga e outra aqui em cima do peito, entre o peito e a garganta. Isso. Quem quiser, fecha os olhos. Quem quiser, deixa os olhos abertos. E a gente vai respirar pelo nariz. Um pouquinho mais profundamente que o natural. E você vai percebendo o ar entrando pelo nariz. E, se possível, vai sentir a barriga encher também um pouquinho. E soltando o ar, esvazia todo o ar.
E ao mesmo tempo, sente esse contato com o seu corpo, trazendo a presença. A maioria fica 24 horas sem perceber que ele tem um corpo. Fica tenso, fica no computador, com tensão nos ombros. E depois reclama, nossa, estou com dor, o que aconteceu? E ficou o dia todo curvado. Então, é uma consciência corporal. E quando a gente toca o nosso corpo, a gente já percebe o corpo. Então, vamos respirar de novo, profundamente. E a cada vez que você solta o ar, visualiza todas as suas tensões indo embora. Se preenchendo de paz. E a gente pode brincar com a nossa mente. Eu vou preencher, eu vou respirar paz, eu vou respirar alegria, eu vou respirar paciência. Brinca com isso. O que você mais precisa agora, respira essa qualidade. E você solta o ar, o que você não quer. Qualquer tensão, densidade está saindo. E vai respirando a mesma qualidade. Se preenchendo dessa qualidade, entrando nas suas células, nos seus músculos, no corpo todo, em todo o seu ser, se preenchendo dessa qualidade. E vai sentindo cada vez mais leveza, tranquilidade. E uma última respiração. Tranquilamente solta os braços e sempre observe como você está se sentindo. Escreve aqui no comentário a sensação, a emoção, como que você está sentindo. Porque não tem nada certo ou errado na meditação. Às vezes eu medito, parece que eu fiquei igual. Às vezes eu medito, nossa, eu me sinto tão leve, tão em paz. Mas eu estou sempre depois mais presente. Olha, eu estou percebendo o meu tom de voz já diferente. Percebe como a sua fisionomia talvez mudou. Se você mexeu talvez o corpo porque você precisou. Você sentiu o painel, né? Sentiu que você está tenso nos ombros, alguma coisa. Vai mexendo. Então, vocês viram? É muito rápido e é simples. Né? Então, me escreve continuar. Legal. É sim, cara. Paz, a Mônica, perfeito. E tudo isso é um treino, né? Esperançosa, olha que lindo. Muito lindo. Então, imagina você ter essa possibilidade de fazer várias vezes por dia. Eu tô tensa, eu vou perceber. E depois é um autoconhecimento. Nossa, eu tô percebendo que eu tô tensa. Que técnica funciona para mim? Ah, eu vou respirar, eu vou mexer meu corpo, eu vou fazer isso, aquilo. E pronto. Aí vai poder continuar trabalhando, fazendo suas coisas. E assim vai. Isso é realmente leve, um pouco trêmula. Que bom, quem sabe você chegou lá no fundo, Maristela. Porque quando a gente medita, às vezes, a gente vai profundamente, realmente, onde a gente precisa. Que às vezes a gente nunca vai. Fantástico. Fantástico. Muitas vezes, eu pensava, né, antes de entender um pouco melhor sobre essa coisa de meditação, quando se falava meditar, eu pensava em pensamento, né? Meditar é ficar pensando, e não é. Aí depois eu tinha aquela ideia de que meditar, e até ouvi dizer, né, esvazia sua mente. Aí essa era a pior parte para mim, porque eu não conseguia fazer isso. Até que eu entendi que meditar não tem a ver com pensar, mas também não tem a ver com esvaziamento de mente. Né? Tem a ver com isso que você falou, tem a ver com o sentimento da presença. Eu estou aqui. Né? E como é que eu estou aqui? Como é que eu estou aqui? Né? Sentir eu aqui. Isso aí é como se fosse um indivíduo que está pronto para correr, né? Ele está ali fazendo a base para... Né? Quem assistiu às Olimpíadas, se vocês viram que eles começam agachados e atrás deles tem dois apoios. Né? Aquele apoio ali, eles colocam o pé e aquele apoio ali é o que faz com que eles dêem aquele impulso. Então, eu vejo assim, a meditação como aquele momento em que eu me apoio para me lançar, não é?
Eu não sei se é isso. Da imagem. Imagem mais. Mas a gente vê cada vez mais, falando de Olimpíada, os atletas, né, meditar, ter esse momento de presença, né? A gente precisa ter esse... Não é só isso, né? Por exemplo, no meu trabalho, a meditação é um tiquinho, realmente. Mas a meditação a gente serve para a vida toda, para qualquer situação, não é? Por exemplo, o Guedes fala, já pratiquei yoga, ótimos, realmente isso. Quem gosta de mexer o corpo um pouquinho mais, o yoga também, enfim. E quando eu percebi o que faltava quando eu dava minhas aulas de yoga, de meditação, e depois eu me virei coach, e que eu ajudava realmente com várias ferramentas, eu percebi que virou minha chave, assim, faltava uma pecinha no meu quebra-cabeça, que foi toda a visão sistêmica das constelações. E realmente... Porque a gente, além da meditação, a gente se relaciona o tempo inteiro. Fala um pouco sobre isso, Sandrine. Fala um pouco sobre isso. Como no teu trabalho, essa questão das constelações, e enfim. Fala um pouco sobre isso. Sim, então agora, todo o meu trabalho eu começo com uma constelação. Eu não consigo mais... Eu sempre acabo trazendo as constelações no meu trabalho, porque a gente consegue ir lá na origem do problema, né? Da situação. Então, até às vezes, as mulheres muito ansiosas, a gente olha na constelação de onde vem essa ansiedade, né? Então, sabendo que tudo está interligado e que a gente tem a gente está muito ligado ao nosso sistema familiar e que influencia muito o que a gente sabe ou não sabe, enfim, influencia. Por exemplo, eu busquei a constelação há 2 anos e meio já, por uma questão profissional. Eu tinha um projeto muito bacana, fácil, simples, barato, tudo certinho, e não estava dando certo. E aí eu tinha um consultor e ele falava, você tem que honrar seus antepassados. Eu falei, o que ele está falando? O meu professor de marketing falando isso? Eu falei, mas o que é? E aí fui atrás das constelações, eu fiz vários workshops para conhecer e depois eu marquei a minha própria constelação maravilhosa. E era uma situação com minha mãe, minha avó, meu avô que eu não conhecia, enfim. Foi assim bem impressionante. E eu fiz isso um sábado de manhã e a sábado à tarde eu tive as pessoas começando a se inscrever, eu tive 50 inscritos. Foi tão impactante para mim, mas foi tão impactante que uma semana depois essa professora ia fazer uma formação, me inscrevi. Na época eu nem tinha o valor para a formação, mas eu falei, eu me joguei com coragem, falei, não, vou me inscrever e vamos vendo junto como que vai ser. E foi realmente transformador. E isso eu sei que é muito profundo, que temos que ter coragem para fazer uma constelação, que tem muita gente que quer, conhece já a constelação e ela fala, tá bom, mas eu falaria que vale a pena, porque a gente olha e a gente trabalha, na verdade, a nossa postura interna. A gente olha as situações de outra maneira. Deixa eu só fazer um parênteses. Nos meus ouvintes, tem alguns que são evangélicos. Eu sou evangélico, né? Eu sou batista. E eu também tive dificuldade no início de entender um pouco sobre... Antes de entrar no mundo da hipnose, sou hipnoterapeuta, eu tive muita resistência. E, por último, a constelação, eu tive muita resistência. E aí eu quero só fazer esse parênteses para o pessoal, para você continuar falando sobre isso. Gente, não tem a ver com religião. E, ao mesmo tempo, tem. Tá? Eu preciso ser honesto em relação a isso. O que é que tem de religião? Tem de religião pelo fato de que nós fazemos parte de um grupo. E da mesma forma que a política, todas as coisas estão envolvidas. A política, a medicina, a religião, tudo isso faz parte do que se chama do sistema, do nosso sistema. Então não tem a ver com religião, no sentido de a constelação ser um encontro religioso, não é. A constelação é uma avaliação que se faz, um encontro que a gente faz com a nossa história familiar, como foi que a gente se formou, como foi que esses padrões se estabeleceram e como eles estão hoje para a gente, se aqueles padrões estão ou não estão nos seus lugares, tá? Então não tem a ver, como a hipnose
não tem a ver também com religião, mas tem a ver com um mergulho dentro do nosso subconsciente para a gente ver como a coisa está organizada. Então não tem a ver com religião, tem a ver com ciência, também não é pseudociência, é ciência sim, só que não é a chamada ciência que as pessoas, né, querem que seja, mas tem fatos, tem comprovações, tem resultados, então isso aí, tá? Só quero deixar esse parênteses aqui para que a Sandrine comece a falar, ela não seja prejulgada, né, nesse aspecto, beleza? Vai lá, Sandrine. É realmente uma ciência, eu insisto muito mesmo que não é uma religião, é científico mesmo, e é muito bom porque a gente é um estudo, né? É um olhar sobre a nossa família sem julgamento. A constelação mostra se a gente está fora de postura, se eu estou olhando alguma pessoa lá de cima com arrogância e na verdade eu sou igual. É umas coisas assim bem mais simples do que a gente imagina. Mas quando a gente muda essa postura interna, é transformador. A gente sente também uma paz, uma leveza, porque a gente descarrega algumas coisas que a gente põe nas costas, né? Então, eu acho que independente da ferramenta, né? Com a hipnose eu não sou, não dá para fazer tudo, né? Mas qualquer ferramenta que a gente utiliza é realmente para o cliente ter um resultado e ter uma vida mais leve, com mais alegria, mais consciente. Eu acho que é isso, mais consciente. A gente fica, quando a gente medita agora, a gente está mais consciente. Nossa, eu tô com uma dor. Antes eu nem percebia que eu tinha essa dor. Então é isso, é trazer consciência ou das nossas posturas, da nossa vida que não está legal e às vezes a gente nem percebe. Então é mais ou menos isso. Eu acho que qualquer ferramenta é maravilhosa e adiciona, complementa, né? Como se fala em português? Nem sei se eu fiz muitos erros de português, porque minha língua materna é o francês, então me desculpa. Isso, agrega. Toda ferramenta agrega muito no processo. E eu faço mesmo, dependendo da cliente, a gente vai utilizando a ferramenta mais adequada também, né? A gente tem que ter essa abertura, né, como terapeuta, de não seguir é A, B, C, não. Essa pessoa tem tal problema, tal personalidade, vamos fazer assim. E assim a gente vai, né? Eu acho que essa abertura é muito primordial no nosso trabalho. Com certeza. Perguntaram aí quem é que faz constelação. Gente, eu vou deixar a Sandrine falar depois. Qual profissional faz constelação? O constelador. Estou brincando. Então, quem faz, Paulo, quem faz? Qualquer terapeuta, quem se formou em constelação, né? Você tem uma formação. Eu tive uma formação de quase 1 ano, né? Todo final de semana é bem completo, bem demorado, bem profundo. E aí todo mundo poderia ser constelação tendo uma boa formação, né? Então, terapeuta, psicóloga, coach, enfim, as pessoas que têm interesse, né? Paulo, você quer acrescentar assim? Quem faz? Eu queria ampliar um pouco essa coisa da ideia do terapeuta, né? A palavra terapia, que tem a ver com cura, né? Se bem que ninguém promete cura na área da saúde, mas o nome remete a isso. Terapeuta é aquele que curava, tá? Isso aí aí vai brigar com os historiadores, tá? Não com a gente. Então, há terapias que são chamadas terapias breves, que qualquer pessoa que não tenha, mesmo que não tenha um curso de psicologia, elas podem aplicar, desde que, como a Sandrine falou, tenha formação para isso. Então, você pode fazer isso, tá certo? Por exemplo, a psicanálise hoje, né? A psicanálise ela está estabelecida, mas a psicanálise ela não foi bem aceita e ainda não é bem aceita em alguns lugares. Por quê? Porque ela não tem uma faculdade de psicanálise. Algumas universidades pegaram a psicanálise, incorporaram no seu currículo, mas a psicanálise é um curso aberto. Você entra na internet e você vê quantas escolas tem de psicanálise. Então você pode ser um engenheiro e ser psicanalista, você pode ser um químico e ser psicanalista, desde que você entre numa escola que te forme, e aí é no mínimo 2 anos para se fazer, no mínimo 2 anos, depende de escola para escola. Então a psicanálise é um processo terapêutico.
A acupuntura é um processo terapêutico. O florais de bar é um processo terapêutico. A hipnose é um processo terapêutico, tá certo? E a constelação também. Então você tem uma formação. Então você não precisa ser formado em psicologia para fazer constelação. Agora você precisa de um profissional que entenda o que é que está fazendo, né? Então eu não sei se eu... que você gosta. Eu acho que tem que gostar do profissional, né? Como todos, eu vou no médico, se eu não gostei de como ele me atendeu, eu não vou voltar, né? Então, eu sempre converso muito com a pessoa antes, para ela me conhecer também, né? E eu entender também se eu posso atender, né? É uma relação a dois, eu acredito, né? Na terapia, né? De confiança, de segurança. Então, eu acho que tem que ter essa empatia, esse rapport, que para mim é essencial, né? Não, senão não funciona. No coach a gente chama de cocriação. Então, por exemplo, no coach, nem todo mundo que chega procurando um processo de coach é para processo de coach. Né? Nem todo mundo que me procura para fazer, eu digo que seja. E às vezes as pessoas me procuram para fazer um processo de hipnoterapia e eu digo que não é hipnoterapia, é coach. As pessoas que querem procurar um processo de coach, eu digo que não é coach, nem é hipnoterapia, é um psicólogo. Aí eu indico um colega meu. Então, o profissional precisa entender o que é a sua ferramenta, para que é que ela serve, né? Para quando o cliente chegar e falar da sua dor, você saber se você com a sua ferramenta pode ajudar ou não. E aí, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Se ele precisa ir para o médico... Acredito eu, né? Porque a gente não pode... Isso é a postura do terapeuta. A gente não é salvador também de ninguém, né? Então, a gente tem que realmente... É por isso que essas conversas iniciais são fantásticas, né? E eu ia falar no final, eu posso dar agora um segredo para vocês, um presente? O horário é seu. Quem está aqui na live, eu vou oferecer 2 sessões de entrevista. Essa conversa gratuita, onde eu percebo a pessoa vai expor alguma situação, eu já vou abrir a consciência, já vou trabalhando com ela. Assim, é uma conversa de 40 minutos, gratuito, onde realmente é um bate-papo, onde ela sai já com alguma coisa de transformação, né? Então, só tem 2. O que vocês têm que fazer? Me escreve no direct. Eu assisti a live com você, com o Paulo. Você falou da sessão. Então, os 2 primeiros, eu vou atender aí para vocês, que vocês estão aqui, não sei que horas são até agora. Então, muito obrigada. É um presente meu aí para vocês. Legal, Sandrine. Muito obrigado. Que ótimo. Gente... olha, como eu falei, né? O tempo voa. Estamos a pouco mais de 5 minutos para a gente encerrar o nosso encontro. E para que não seja aquele encerramento meio doido assim e tal, né? Eu gostaria, Sandrine, que você fizesse as suas considerações finais, colocasse aí como você achar melhor, se colocando aí também como o pessoal pode te encontrar, embora que quem está lá comigo acredito que vai ser fácil te encontrar, enfim, faça suas considerações finais. Se teve alguma pergunta que eu não fiz, que você achava que eu deveria ter feito, você responde ela a si mesmo, enfim. Mas faça suas considerações finais pra gente. E se você ainda tiver alguma pergunta, galera, ainda pode fazer, porque afinal de contas 5 minutos é pouco, mas é muito. Então, dá pra gente ainda administrar. Sim, até às vezes no direct também pode continuar a fazer as perguntas, né? Sou bem acessível, então aqui no Instagram é fácil. Eu tenho o meu grupo Executiva Zen no WhatsApp, que é gratuito, onde eu trabalho bastante essa questão de ansiedade. Então, quem quiser também o link para participar no WhatsApp, manda um direct no Instagram. Então, é só para as mulheres, porque eu foco mesmo nessas mulheres, mas os homens estão convidados também para essa sessão, enfim, para conversar. E minhas considerações finais é que, independente da sua situação atual, sempre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, tudo o nosso ser, ele é muito sábio. Então, escuta as mensagens que ele está te dando. Se tem alguma dor, algum incômodo, vai percebendo, vai refletindo, vai sentindo, observando o que está havendo. Se você não consegue sozinho a modificar, a perceber,
procura uma ajuda de um profissional, de alguém eu, por exemplo, eu ajudo, né? Eu sou terapeuta, tudo, eu ajudo os outros, mas eu tenho meu próprio consultor, eu não fico mais sozinha. Eu sei que na minha vida eu era muito orgulhosa, eu faço sozinha. As mulheres a gente tem bastante, eu faço sozinha, eu consigo sozinha, e papapá. E na verdade não, eu tinha muitos pontos cegos. Então, a gente precisa de um olhar externo. Então, às vezes, se você, não quer um terapeuta, uma amiga, talvez, uma vizinha, enfim, sempre tem pessoas ao seu redor que pode também te ajudar. Então, o primeiro passo é se observar. Veja se tem alguma coisa que está te incomodando na sua vida pessoal, na sua vida profissional, um relacionamento, na saúde. Observe. E não, que bom se você observar que não está legal. Quer dizer que você está percebendo, é o primeiro passo para transformar. É onde que está doendo, onde que não está legal. Então, é essencial esse primeiro passo. E aí, depois, o segundo é ir atrás dessa cura, dessa transformação. Então, qualquer situação sempre tem alguma solução a ter. Então, e se você gostou dessa meditação que a gente fez, hoje, repita, faz todo dia, aproveita, qualquer dúvida, pode me chamar no direto. E adorei essa nossa conversa, Paulo. Convidar também no meu em breve, hein? Legal, já está aceito o convite. Gente, minha gratidão a você que chegou e ficou aqui com a gente até agora. Se fizer sentido para você, compartilhe, eu vou deixar gravado isso aqui, para vocês terem acesso, assistirem novamente. E o convite está aceito. Esse é o projeto Gente que Faz Acontecer. Hoje nós tivemos aqui a Sandrine. Sexta-feira nós teremos o Nel Rodrigues, que é de Manaus. Ele é psicólogo, administrador, vai estar falando sobre uma ferramenta fantástica, que é o DISC, que é uma ferramenta comportamental, entre outros temas. Na próxima segunda-feira vou ter uma outra colega aqui, a Ana. É surpresa o tema. Na outra segunda-feira eu vou ter aqui um cara fantástico, que foi o meu formador em coach, o Nelson, de Belém do Pará, e ele é Master Coach, trainer, enfim, é um cara fantástico, vocês vão amar ele. E na última segunda-feira, eu terei aqui a presença de uma professora, de uma ex-professora da universidade, a psicóloga, também vai estar contribuindo com esse projeto. Então, são pessoas que estão aí ajudando pessoas, e eu quero agradecer a você, e volte para os projetos. Então, sexta-feira, nesse mesmo horário, às 20h57, estaremos aqui com o Nel. Sandrine, muito obrigado, sucesso para você, sucesso para suas clientes e que Deus os abençoe, todos vocês. Grande abraço, gente, pela colaboração, pelas perguntas e tudo mais. Tchau, tchau. Uma boa noite para todos. Respirem. Respire, isso mesmo. Tchau.